boa tarde a todos, aos ouvintes, aos amigos que estão aqui. Eu sou o Longino Timoshenko, sou embaixador do CISO Fórum 2023 e é com grande prazer que dou as boas-vindas aí ao nosso painel de aquecimento. Tá? Então, assim, como eu disse, esse painel tem como objetivo a gente fomentar, a gente unir as forças, trazer aqui o que tem de mais quente no mercado, do que a gente está entendendo as tendências e a gente exercitar a cibersegurança. Eu falei para os amigos antes de entrar nessa sala que é o encontro, não só com os amigos que estão aqui no painel, mas com todos que estão nos ouvindo. É como se a gente entrasse para o cyberdescompressão, vou chamar isso, viu, Abian? É um cyberdescompressão, porque é onde a gente vem aqui refletir, é onde a gente vem aqui exercitar a segurança, onde a gente vem aqui falar de boas práticas e daquilo que a gente acredita, né, na prática do que funciona e do que não funciona. Tá? Então, hoje nós temos aqui um tema específico para a gente falar, que é sobre cyberresiliência, né? Como as organizações podem se preparar melhor para lidar com as ameaças, as ameaças virtuais de forma preditiva, né? Não vou nem falar proativa, é preditiva. Tá? Então, assim, nos dias de hoje, a gente sabe que as empresas, as organizações em geral, estão cada vez mais sujeitas, né? Cada vez mais sujeitas a uma infinidade de ameaças, são provenientes no espaço cibernético, né, por diversas redes que hoje existem e dispositivos conectados. Essas ameaças incluem inúmeras formas, né, de ataque executados a partir da internet, mas também englobam aí um enorme conjunto, né, de ações que nem sempre se caracterizam como ataques, né, pelo seu comportamento, mas que podem ser prejudiciais à imagem, à reputação e os negócios do mercado, das organizações. Então, assim, amigos, para a gente começar o nosso esquenta aqui, é importante que a gente tenha em mente, e a gente sempre discute das falhas humanas, né, cara? E eu não queria ficar falando mais daquela coisinha que o ser humano é o elo mais fraco. Vamos parar com esse discurso, né? Isso aí a gente é o elo mais fraco porque a gente inverte. Vamos inverter a pirâmide. Se a gente começar o nosso trabalho pelo ser humano, ele vai ser o elo mais forte. Então, assim, por onde a gente inicia um programa mais assertivo de cibersegurança, né, de que a gente consiga realmente trazer mais efetividade para as companhias, para o usuário e para os nossos clientes. Eu falo que segurança é questão de respeito ao nosso cliente, né? Então, quando a gente pensa lá na ponta, que é quem consome, quem é que nos mantém, e mantém nossas organizações de pé é o cliente. Então, quando a gente desenvolve, a gente não desenvolve os produtos, as soluções para o cliente, segurança é a mesma coisa, gente. É um respeito, acho que é um dever, né, de transparência com o nosso cliente. Então, as falhas humanas representam ameaças para a segurança da informação, pois tem relação com o comportamento do usuário e no manuseio dos dados sensíveis. Por que tem essa relação? Será que é porque a gente investe menos na capacitação e também na responsabilização? Até onde vai a responsabilidade, meus amigos, dos nossos usuários? Será que isso está claro para os nossos usuários? Né? Então, nossos usuários experimentarem cada vez mais a questão da ansiedade, né? Cada vez mais a gente está experimentando isso. Isso vem se acentuando cada vez mais depois da pandemia. Aí a medida sobre os nossos dados torna-se precário e sujeito a ataques pessoais. A fraude, né, a questão do cyberbullying, que a gente fala muito agora, né, que parece ter uma moda, mas isso sempre existiu, né, mas agora é muito mais evidente porque hoje está tudo conectado, tudo é muito mais rápido. Né? A perseguição e até a gente falando, discutindo aqui e sofrendo já no mundo a questão do cyberwar, né, sabe, a guerra cibernética. Tá? Então, hoje, assim, eu falo de 5 principais ameaças aí que a gente mais discute desde 2021, 2022, a pesquisa que eu levantei. Cara, a gente está falando muito ainda de phishing, cara. Por que a gente está discutindo as questões de phishing? A questão das ameaças RDP, Remote Desk Control, né? O protocolo, desculpa. Ameaças de ransomware, cara, cada vez está aumentando mais. Não diminuiu, não. Isso não foi resolvido.
Por que a gente sofre de ransomware? Tá? E a gente sabe que as maiores fragilidades por atualização de ambiente, e uma vez que a gente foi atacado pelo ransomware, a questão de backup, a gente tem essa dificuldade em ainda realmente ter um ambiente pensando na continuidade e na contingência dos nossos ambientes, né? Os trojans bancários cada vez mais aí latente, né? Spyware e etc. Tá? Então aqui, começando o nosso esquenta, eu gostaria de colocar na primeira pergunta na mesa e provocar os senhores, se me permitam, e aos nossos colegas que estão nos ouvindo. A pergunta é o seguinte, gente: considerando um cenário, né, considerando o cenário atual de ameaças cibernéticas, quais as habilidades e competências específicas relacionadas a tecnologias emergentes, como inteligência artificial e o aprendizado das máquinas, né, dos equipamentos, são essenciais para as equipes de segurança cibernética desenvolverem e implementarem uma boa estratégia de cyberresiliência e que ela seja mais eficaz e eficiente. Então, eu vou fechar o olho aqui e pegar um de vocês para a gente já começar a debater. Qual é a visão de vocês aí, Ricardo Sampaio, meu amigo? Manda aí. Opa, Longinos. Se Primeiramente, apresenta, por quero, favor, isso, por favor, se com apresente aí. certeza, quero desejar uma boa tarde a todos. Faço minhas palavras do Longinos, é um privilégio estar com vocês essa tarde, conectados aqui nesse painel, para a gente falar mais a respeito desse tema tão importante, né? Eu sou o CISO da Gantech, né? Nós somos uma empresa nacional de segurança da informação, focada em cibersegurança. E eu também atuo, né, além de CISO da empresa, como líder da área de governança Risk Compliance. Então, falar de cyberresiliência, falar desse tema, para mim é um prazer imenso. E aí, quando a gente fala a respeito de novas tecnologias, né, tecnologias emergentes, aprendizado de máquina, fala de inteligência artificial, eu acredito que antes da gente entrar diretamente para falar disso, é importante a gente destacar um aspecto bem importante, né? Essas tecnologias, elas agregam no sistema de proteção a segurança da informação, porém nós precisamos tratá-las como um elemento desse sistema. Esse é o primeiro ponto. E por que eu faço já essa minha fala inicial, né? Por experiência do dia a dia, já há mais de 20 anos trabalhando com segurança, não raramente nós vemos empresas sofrendo para conseguir detectar, responder a incidentes de segurança, né? Não conseguindo ser resilientes como deveriam, porque investiram apenas em tecnologia, mas se esqueceram dos outros elementos bases de um sistema, né, de proteção, que é cuidar das pessoas, conscientizar as pessoas, capacitar as pessoas e ter processos eficazes de proteção. Então, essas tecnologias, e aí a gente falar um pouquinho delas, elas trazem um valor imenso, elas trazem uma agilidade imensa, mas sem um processo eficaz desenhado, sem os controles para conseguir mensurar se essas ferramentas estão sendo de fato bem utilizadas ou não, se estão sendo abrangentes ali a proteção dela ou não. E sem uma conscientização das pessoas, cuidar das pessoas para que elas entendam o papel delas ali dentro do sistema de gestão de segurança, o papel que os operadores dessas ferramentas têm em zelar para que as boas práticas sejam conduzidas, a gente não alcança o objetivo. Então, esse é um ponto que a gente precisa, né, como líderes de segurança, como gestores de segurança, colocar na cabeça. Que tecnologia, seja ela emergente ou não, seja ela algo que está acabando aí de trazer características de inovação ou não, é apenas um elemento. A gente tem que tratar a segurança como uma tríade completa: pessoas, processos e tecnologia. Agora, quando a gente fala de especificamente de tecnologia, é interessante notar uma coisa, né, que provavelmente o Longinos deve se lembrar disso, e, né, o nosso companheiro aqui, o Abian, que está conosco nesse painel também. Lá nos anos 90, para a gente que já tem um tempo maior aí em segurança, ouvia-se muito uma expressão que era: maior segurança é igual menos conforto. E de onde vinha esse princípio? Um princípio muito parecido com o da segurança patrimonial, né, que a gente tem aqui nas nossas casas, nas nossas residências. Eu quero mais segurança, eu coloco mais trancas, mais fechaduras, mais grades, e logo eu tenho ali um conforto um pouco menor, uma dificuldade maior ali de conseguir ter acesso ao que eu preciso. Logo, maior segurança é igual a menor conforto. Só que nos dias atuais, esse jargão ele já não cabe mais.
Por quê? Porque segurança existe em função do negócio. E para o negócio, não é mais essa linha, né? A linha é maior conforto, melhor usabilidade, melhor experiência do usuário e maior segurança. Então não pode ser algo contraditório. E é aí que essas novas tecnologias, né, novas ferramentas de segurança que são bem fundamentadas em conceitos como aprendizado de máquina, inteligência artificial, ajudam muito nesse sentido. Porque nós conseguimos, através delas, automatizar uma série de coisas que dificilmente conseguiríamos se contássemos apenas com a mão de obra ali humana, né. Inclusive, nesse sentido, tem algo que é válido nós destacarmos, que é a própria falta de mão de obra especializada no que tange à segurança da informação, né. Hoje, no Brasil, nós temos uma demanda enorme de vagas em aberto, precisando ser supridas e faltando mão de obra qualificada, né. As pesquisas mostram algo em torno de 400.000 vagas abertas em SI só no Brasil e com dificuldades ali da gente conseguir recrutar e preencher essas vagas. Então essas tecnologias, elas cumprem um papel importante, né, muitas vezes suprindo essas lacunas e trazendo uma efetividade maior. Principalmente quando nós falamos de um aspecto de segurança, que é o aumento da superfície de ataque, tá. Então, nós imaginamos hoje um perímetro completamente diferente dos perímetros de décadas atrás, onde a ideia de perímetro era uma proteção através de um firewall, ali no limite de uma rede. Hoje, o perímetro passa a ser uma credencial, uma identidade. Então, hoje nós falamos de uma superfície de ataque que não se limita só a IT, né, mas se estende à internet das coisas, redes de OT, então algo extremamente mais amplo. Então essas tecnologias, elas tendem a trazer para a gente uma eficácia, né, uma abrangência bem interessante, olhando comportamentos, olhando tendências, analisando diferentes contextos que nós não conseguiríamos apenas nos métodos tradicionais. Então são habilidades, quando a gente fala de inteligência artificial, quando fala também ali da questão de machine learning, que são primordiais, ingredientes primordiais para o que a gente precisa fazer. Excelente, Ricardo. Excelente, cara. Muito obrigado pela bela contribuição. E aí, assim, pegando um pouco o seu gancho, Ricardo, a gente começou a nossa conversa aqui com o tema principal nosso, que é a cyberresiliência, né? Mas, cara, assim, eu tomo muito cuidado com a questão da comunicação, que a gente tem que ser muito claro, porque quando a gente começa a desdobrar nossos trabalhos dentro da companhia, a gente começa a identificar que existe até o conflito de conceito, né? Então, para a gente colocar todo mundo na mesma página, às vezes eu posso estar falando chovendo no molhado aqui, mas é importante quem está do outro lado entender realmente o que a gente entende como resiliência, né? Então, deixando bem claro que a resiliência é a habilidade de enfrentar e superar obstáculos. E a gente pode definir isso em três obstáculos, em três verticais, vamos dizer assim, né? Que é o classificar em três tipos: emocional, acadêmico e social. Tá? Então, assim, é assim que a gente enxerga a questão da resiliência, tá bom? Agora eu vou passar a palavra aqui para o Abian, nosso amigo, porque o meu papel aqui é só ficar provocando vocês. Não é eu que vou falar, não é vocês. Tá bom, Abian? Passo aí. Obrigado, Longinos. É um prazer estar aqui entre amigos. É uma honra falar com esse público. Conforme você bem sabe, a gente, quando estava aqui, quando tudo era mato, a gente sente um enorme prazer em estar vendo a segurança da informação, tema de C-level, né, tema de estratégia de companhia. Então, eu fico muito feliz. Bom, excelentes palavras do Ricardo, né? E aí, o que me chamou muita atenção na fala dele é, em geral, quando a gente vai falar com C-Level, a primeira pergunta, duas perguntas que me captam muito é quem é o hacker, né? Uma visão totalmente década de 80 e quanto de dinheiro que eu preciso, né? E aí, essas duas frases nos faz perceber o quanto que o alinhamento de conceitos está distante, né? Eu sempre brinco que as pessoas estão muito conectadas com eventos e episódios de invasão cibernética da década de 80.
né? Já que hoje é o Dia Mundial da Força Esteja com você, as pessoas ainda estão muito conectadas a essa era, né? Não existe mais o hack, existem os sindicatos do crime. E aí, quando a gente está falando de superfície de ataque, eu gosto sempre de falar nas minhas palestras e nos eventos. Antigamente, a nossa superfície de ataque, na época do Fire, na época de eu tranco tudo, né, Ricardo, como você bem falou, era como um município, como um estado, como um país. Eu tinha uma superfície estática, eu fazia uma DMZ, eu, né, protegia a borda e ok. Só que hoje, né, as nossas superfícies estão muito mais como navios e plataformas do que estados e municípios, né? Onde é a nossa superfície de ataque? Não sei. É um usuário meu que está na África do Sul, é um usuário meu que está em Cancún, é um usuário meu que está em Xangai, é um usuário meu que está na Áustria, né? E ali está a minha superfície de ataque, né? Então, tudo aquilo que a gente aprendeu, né, a gente teve que ter, conforme o João falou, resiliência. Resiliência acadêmica, resiliência profissional. E uma coisa que eu venho percebendo ao longo dos anos, para algumas pessoas dentro de TI, de maneira geral, é que nos é cobrado muito, e com razão, certificações, conhecimento tecnicista, né? Mas os soft skills, né, ainda faltam muito nos nossos profissionais, né? Então, eu percebo que eu tenho, às vezes, red teams brilhantes, eu tenho pessoas brilhantes, mas e eu quero que essa pessoa se desenvolva na carreira, mas eu não consigo, porque numa mesa para discutir business, ela não compreende, né? A pessoa fala tão somente que está errado, porque não foi o conceito acadêmico que ela aprendeu sobre segurança, que tem que bloquear, mas ela não percebe que bloqueando a aplicação, bloqueando o georreferenciamento, aquele metadado, ele paralisa o negócio, ou paralisa a iniciativa que a empresa quer ter em dados, né, em data-driven. Então, eu percebo que a disciplina de negócio, né, e soft skills, os profissionais técnicos de cyber, está faltando. Eu sempre brinco, né, o pessoal, quem é de óleo e gás aí, você pega o geólogo que, né, faz mapeamento de petróleo, a pessoa é crânio, mas também, assim como os nossos profissionais, você precisa jogar pizza debaixo da porta, porque a pessoa tem uma mente extremamente matemática. Só que acontece que algumas funções com a inteligência artificial, né, e os diversos chats, né, IA da vida, algumas funções vão ficar cada vez mais automatizadas. E aonde que você vai entrar? Na resiliência do profissional. Na resiliência do profissional de Red Team, Green Team, Blue Team, White Team, Orange Team, seja qual for, de olhar para o cenário. E quais um dos indicadores, né, da guerra cibernética e da guerra cinética, que é a guerra tradicional de armamento, determinam o teatro de operações da batalha? A capacidade de ser estratégia. E às vezes as pessoas acham que estratégia está só entre o C-level e os generais. Não, estratégia está até mesmo para o soldado que está no front, que está com 40 munições, e ele vai escolher o momento adequado para dispor daquelas munições. Então, estratégia é um outro equívoco, né, que as escolas passaram para a gente. Estratégia tática operacional é um negócio que está vinculado à cadeia, né, de comando e visão, né, e só algumas pessoas têm que ter. Não, estratégia é fim a fim, e eu preciso de um analista, sim, júnior, que tenha uma estratégia. Tem uma estratégia sobre a agenda dele, que tem uma estratégia como ele A vai estratégia tratar. é cross, né, cara? A estratégia é cross, é isso. Então, assim, a resiliência, e é muito feliz essa palavra para esse painel, é para qualquer profissional de cibersegurança, em qualquer grau hierárquico, em qualquer função, né? Então, é sobre isso que eu queria colocar aqui essas palavras. Excelente, meu amigo. Excelente. E aí, dando sequência, a gente vem falando aí, é o segundo item, tá? Que eu quero debater com vocês. Tendo em vista aí o crescimento da prevalência de ataques de ransomware, né? Nos últimos anos. E como que eu associo o ransomware, sabe, amigos? É assim, eu
Eu fui atleta, vocês acreditem ou não, eu fui atleta, tá? E muito competitivo. Cara, eu entrava em quadra para resolver. Então, assim, eu gosto de fazer links, né? E eu vejo o Hensor como se eu fosse. Quando a gente pensa, ouvi umas palavras do Mike Tyson, e ele falava o seguinte: ele treinava, e para ele não importava quem estava do outro lado. Ele treinava o suficiente para enfrentar qualquer um. E quando eu jogava era a mesma coisa, eu treinava o suficiente para quem estivesse do outro lado da quadra, eu estaria preparado para combater. O que diferencia é o quanto mais rápido você vai derrubar seu oponente. Né? Então, quanto mais preparado você vai estar, mais rápido você vai derrubar seu oponente. O Hensor, eu não vejo que é diferente disso, gente. Por que a gente teme, o mercado teme e faz esse terror desse Hensor? Porque nós não estamos preparados para combatê-lo. Né? Então, pensando nessa questão, quais as soluções e ferramentas específicas que têm demonstrado maior potencial aí para apoiar a implementação bem-sucedida de uma estratégia de cyber-resiliência e mitigar o impacto desses ataques nas organizações de ransomware. Qual que é a visão de vocês? Qual que é a sua visão, Abia, em relação a isso? Já que você estava aí, está no esquenta aí. O Ricardo falou uma coisa também que é uma coisa que também me causa muito quando eu estou numa empresa, ou a gente tem hoje uma variedade de produtos e soluções que às vezes causa até uma letargia em você decidir qual. A despeito, né, das inúmeras ferramentas que a gente tem de apoio à decisão. E aí acaba acontecendo o que eu chamo de over-engineer. Né? A gente tem uma batelada de ferramentas a nosso dispor, mas o que a gente não tem, que o Ricardo falou bem, processos bem definidos e pessoas. Né? A gente tem muita ferramenta, mas eu brinco, eu tenho um amigo que ele coleciona, que ele tem um quarto de ferramentas em casa impressionante. Assim, tem de tudo que eu ver, mas ele não usa nada, né? Daí eu falo, você sabe que você tem um caminhão de dinheiro aqui, e eu vejo muitas empresas assim, né? Porque, e aí, geralmente, existe um desculpismo. Ah, não tenho profissional. Vai nas consultorias. Você já tem o mais difícil, que foi comprar ferramenta. Não tem um processo, sim, tem que fazer. O meu time de assim, né, que é Segurança da Informação e Inteligência Cibernética, a gente está numa batida muito forte de organizar os processos de SI. Né? Porque o que acontece? O ransomware é uma arma de times né, que a gente chama nos Estados Unidos de contractors, né? Que são vilões por contrato. Você vai na Deep Web, você pega um pacotinho de ransomware em VB, em C, seja o que for, para atacar a CVE XPTO. Né? Tá lá, o crime as a service. Então, mas eu tenho a ferramenta, mas eu não tenho processo. Então, eu acho que assim, está na hora dos times, né, de segurança da informação olhar para dentro e não serem times responsivos. Tem que ser times ativos, que foi isso que você falou, Lon. O atleta de alto rendimento, ele treina, né? Às vezes perguntam assim, por que as forças, né, militares de qualquer país, eu estou até falando corpo de bombeiro, né, polícia, aí as pessoas passam assim, olha lá os bombeiros treinando e falam, nossa, a gente fica gastando dinheiro do contribuinte para isso. É porque eles conhecem, é porque eles têm que treinar para, num evento de necessidade, eles estarem preparados para dar conta do recado. Então, a gente tem que ter processo, treinamento, e vem de encontro isso que você falou do atleta de alto rendimento. Lon, passo aí a palavra para o meu amigo Ricardo. Concordo contigo, Amian. Inclusive, a tua fala me faz lembrar algo que, inclusive, é bem conceitual, né? O NIST, quando fala sobre cyberresiliência, ele menciona 4 pilares. E destes, um dos 4, né? O primeiro pilar, é o pilar da antecipação, que é a capacidade de você realizar atividades, preparações, treinamentos, a ponto de você conseguir ser resiliente, né, ser efetivo ali na hora que você precisa responder a um incidente de segurança.
E aí, nesse sentido, tem alguns números que chamam bastante atenção, né? Por exemplo, recentemente o Fórum Econômico Mundial, ele publicou que leva-se em média, fiquem surpresos com isso, 280 dias para se conseguir identificar e responder um ataque cibernético. 280 dias, aquele ataque já está em andamento nas suas fases de exploração, movimentação lateral, antes que a equipe de segurança, de fato, ou SOC, né, a equipe ali de detecção e resposta a incidentes, possa perceber uma evidência de que ele está acontecendo. Então, o que poderia ser feito de diferente, né, para tentar sair dessa situação? Como as ferramentas, né, que nós temos à nossa disposição, as equipes poderiam atuar para ser mais resilientes num cenário como esse? É aí que a antecipação pode ajudar bastante, né? Existem algumas disciplinas dentro de segurança, como a disciplina de gestão de vulnerabilidades, a disciplina voltada ali à governança dos dados, a parte de asset management, para você conhecer o que você está protegendo, que precisam ser melhor trabalhados, para que a gente, de fato, esteja mais preparado para responder o incidente, né? E, inclusive, isso também traz uma outra coisa à nossa mente aqui, que é interessante, né? Quando nós falamos sobre ransomware, talvez alguns pensem, puxa, eu vou bolar aqui uma estratégia específica para me proteger de ransomware. Mas, na verdade, quando a gente fala de um ataque utilizando o ransomware como vetor, nós estamos falando de um ataque que explora competências de segurança que são conhecidas muito tempo antes de se falar de ransomware. Então, a gente está falando do quê? De fazer a lição bem feita em proteção de dados, um trabalho bem feito em relação à gestão de identidades, porque nós sabemos que o ransomware utiliza uma boa parte do seu movimento de ataque a exploração de credenciais privilegiadas. Então, se nós tivermos essa boa preparação, tivermos uma disciplina ali com o nosso time de segurança, de buscar, né, identificar fragilidades, corrigir essas fragilidades, identificar erros de configuração que existem no ambiente, que são independentes da questão de patch, né? Às vezes, quando a gente fala de vulnerabilidade, vem muito na cabeça, eu preciso, é vulnerabilidade, então falar aqui com o meu time de segurança, que é aplicação de patch. E o que são vulnerabilidades que não são patch-based, que são vulnerabilidades de erros de configuração, vulnerabilidades causadas pela não aplicação de boas práticas, né? Então, se nós nos anteciparmos nesse sentido, com certeza nós teremos ali um resultado melhor. E hoje as ferramentas que existem no mercado trazem uma visão bem interessante de plataforma, né? Então a ideia ali é diminuir silos administrativos e utilizar ferramentas que possam nos ajudar a fortalecer, né, o nosso baseline, conhecer o que estamos protegendo para sermos mais resilientes nessa resposta a incidente. Fantástico, Ricardo. Fantástico. Meus amigos, é o seguinte, nós estamos aqui nesse brainstorm nosso. É praticamente o MBA ao vivo, cara, online. Contribuindo muito, é muito conteúdo para a gente poder, se a gente for desdobrar em cada item que vocês estão sinalizando aqui, a gente vai passar o dia falando. Fantástico, obrigado pela bela contribuição. Indo para o próximo item, gente, a gente vai falar um pouquinho aqui de violação de dados, né? Diante do aumento de violações de dados e vazamentos de informações pessoais nos últimos anos, né? E eu me fico extremamente incomodado quando eu ouço falar, mas eu vejo mais uma empresa que teve seus dados violados ou vazou informação. Cara, a gente está acostumando com isso, está virando que nem bala perdida, é mais um, sabe? Cara, você tem que se sentir inconfortável. É a mesma coisa que roubarem a nossa casa. Pô, minha casa foi roubada, cara. O meu cliente foi violado. Então, assim, a gente não pode se conformar com essas coisas. Nossa comunidade, gente, pelo amor de Deus, tem que se unir. É uma junta médica e chegar para cima dessas questões de violações de dados. A gente não pode admitir isso, né? E pensando dessa forma, como implementação de estrutura de cyberresiliência pode ajudar as empresas a enfrentar e superar desafios relacionados à proteção de dados sensíveis e a conformidade aí com as regulamentações como GDPR, LGPD, etc. Qual que é a sua visão, Abia? Manda aí. Bom, excelente pergunta. A gente estava, né, algumas coisas a gente viu nascer, né? Eu tenho falado para o meu público que hoje a gente está discutindo a violação de dados. Mas o que a gente está discutindo hoje, Lon, é
camada de abstração, né, bare metal, do futuro. E qual vai ser o futuro dos hackers? Eles não vão estar mais interessados em só entrar, pegar o dado ou, eventualmente, criptografar. O próximo passo, né, significa que eles vão entrar em data lakes, em dados massivos, e eles vão começar a adulterar, né? Então, quando eu falo isso, as pessoas acreditam que é uma fala de Terceira Guerra Mundial, que é uma fala catastrófica, mas é a realidade, né? Porque é isso que você falou. Eu entrar, roubar dados e pegar, já está virando bala perdida, já é mais do mesmo. A monetização deles cai. O que alguns grupos hackers já estão interessados? Invadir data lakes, né? Invadir IaaS e alterar dado. Imagina aonde que isso pode chegar, né? Eu, em alguns tipos de empresa, chegar lá, alterar o meu gênero declarado, alterar minha raça declarada, e aí, mais uma vez, aquilo que eu falo sempre, né, Lon, que a gente conversa. A gente não está falando de dados, gente, de CPF, endereço. Isso aí é um CD na Uruguaiana, na 25 de março, os dados estão lá, esqueçam. A gente está falando de padrões, pattern, né? Padrão de consumo, né? Padrão de não consumo, que também é um padrão, o que eu gosto, o que eu não gosto, né? Para entender quem é o Lon, quem é o Ricardo, quem é o Abian, quem é cada um de vocês. A nossa experiência de consumo em todas as empresas hoje, seja empresas do varejo reguladas, de física ou, né, varejo digital, né, ela passa pelo dado, pelo conhecer de você. Às vezes os algoritmos conhecem mais de você do que você mesmo. Ele sabe mais a probabilidade de você comprar uma camisa verde do que você. E quando eu falo de alterar esses dados, alterar dados são sobre esses dados, né? A minha mãe é índia, eu tenho um orgulho imenso de falar que eu sou indígena, eu faço questão de declarar isso. Imagina que daqui a 2 meses uma empresa sofre um ataque hacker e eu começo a ser chamado de caucasiano. Eu vou ficar muito incomodado. E aí imagina se isso atinge 100 mil usuários de uma empresa. Então, o futuro, né, da atividade hacker não é mais pegar esses dados, é alterar massivamente os dados das pessoas, os dados de consumo. Isso vai trazer um problema para a empresa, um problema jurídico, de imagem, de sistema, porque uma coisa é criptografar um AD, um SAP e eu voltar do backup. É muito doloroso, né? Mas outra coisa é eu pegar uma massa gigantesca, né, do Ricardo e do Lon, e acabar com todos os presets e preferências de vocês. Eu tenho que reaprender todo um relacionamento de 5, 10 anos. Então, né, hoje, os executivos, né, de TI e se levam tão confortáveis porque acham, eu tenho um seguro cyber, ele vai bancar isso aí, inclusive custo de imagem. Mas o que a comunidade não está entendendo, e você falou muito bem, Lou, é que a gente aceitando essa camada, a gente está criando terreno para a próxima geração de ataque hacker. Então, eu gostaria que todos estivessem muito atentos a isso, que daqui a 2, 3 anos vocês vão ouvir sobre isso que a gente está falando, que eu falei aqui agora. A adulteração massiva de dados sem a percepção da empresa. Perfeito, excelente. Manda aí, Ricardo. Então, em adição a isso, um outro ingrediente que nós poderíamos colocar aqui é a preocupação desse programa de ciberresiliência, de extrapolar as barreiras da própria empresa e a gente também levar isso para a cadeia, olhar, né, para a cadeia de fornecedores como um todo. Porque muitas vezes ainda vemos, né, nos trabalhos que nós fazemos no dia a dia, empresas muito focadas na sua estrutura, mas desapercebendo outros agentes ali na sua cadeia de fornecimento de serviços que não têm essa postura de ciberresiliência, não estão preparados para lidar com situações, incidentes voltados a vazamento de dados. E mesmo quando a gente olha para a nossa própria empresa, né, a gente é o momento que aí volta aquilo que a gente falou da antecipação. Para uma estrutura de ciberresiliência ser eficaz, nós precisamos estar preparados para responder ao incidente de vazamento de dados, quer ele seja sensível ou não, em todas as suas dimensões.
Não apenas na questão tecnológica, mas a comunicação em relação a esse incidente, né, toda a parte de proteção, né, naquele ciclo de vida da informação. Então, assim, é algo bastante amplo e que, de fato, preocupa bastante. Perfeito, Ricardo. Concordo com você plenamente. E aí, assim, meus amigos, quando a gente começa a olhar de forma estrutural a cibersegurança da companhia, responsabilização, patrocínio, envolvimento, né, do board, priorizando a cibersegurança na sua estratégia, né, do negócio, é difícil a gente levar esse assunto para cima. Por que é difícil? Eu vejo porque a gente não está preparado, né, com uma abordagem de negócio, de cybernegócio, vamos dizer assim, né? Então a gente tem essa dificuldade em traduzir isso lá para o board entender isso como, eu digo, brilhar os olhos dele, falar, porra, eu quero isso, é importante, né? E então, assim, quando a gente pensa nesse sentido, levando-se em consideração os crescentes custos associados, né, a incidentes de segurança cibernético, quais os indicadores, na visão de vocês, financeiros e operacionais, as empresas podem utilizar para avaliar o retorno de investimento, que o board entenda a cibersegurança como benefício e não custo? Como é que vocês entendem isso dentro da ciberresiliência? Qual a estratégia? Abian. Uma métrica que eu gosto muito de usar bom, é colocar o Key Security per capita. Né? O que é isso? Cada funcionário, cada colaborador da empresa, ele representa um custo per capita de TI. Né? Então, aquele funcionário, eu por ano de licença, equipamento, eu vou gastar, vou arbitrar um número, tá, pessoal? $3.000 ano. Né? E aí, dentro disso, né, eu tenho um custo percebido. E aí a gente precisa calcular isso, tá? Eu tenho tido sucesso colocar o custo de segurança per capita, né? Porque às vezes, quando eu apresento uma conta de 2 milhões, pode parecer caro. Mas se eu divido essa conta de 2 milhões por 8 mil funcionários, né, o board vai começar a ter uma outra visão. Isso é um dos indicadores, né? Porque é muito difícil eu falar de risco, né? Qual é o risco de eu viajar para um lugar e pegar a febre amarela, mesmo estando vacinado? Não sei. É difícil mensurar. Então, eu prefiro trabalhar com números reais. Fala, olha, de um universo de $3.000 que você gasta para botar um colaborador para dentro, né, do nível de analista sênior, por exemplo, você está gastando por ano em segurança $200. Não dá nem 10%. Você acha isso caro? Isso é um dos indicadores. O outro indicador que eu coloco eu gosto de colocar pegar cada projeto da empresa e anexar segurança dentro e decompor isso. Né? Quanto que é o projeto, né, de uma IA que vai responder o cara lá que vai usar o canal de gente performance num chat de IA. O projeto custou $100.000. Ok. Quanto que custou de segurança? 9. Meu Deus. É caro. Então, eu gosto de colocar isso, porque quando a gente coloca, assim, números totais, fica muito difícil. Quando a gente está falando de risco, eu acho que tem que ter o risco, mas a gente tem que colocar uma língua que o board saiba falar. A gente sabe de risco, eles não. É como que assim, eu tenho um sonho de ter um modelo de carro XPTO. Eu consigo comprar o carro? Consigo. Mas eu consigo mantê-lo? Consigo pagar o IPVA, o seguro, a manutenção? Não vai dar. Vou baixar o meu... Porque, em geral, o que as empresas fazem até hoje, até grandes corporações, eu quero ser uma empresa data-driven. Né? Hoje todo mundo quer ser, óbvio, para se manter no mercado. Tá bom, mas sua estratégia data-driven, que vai custar aí 20 milhões,
decompostos em 3 anos, quanto que você vai reservar para cyber? E para privacidade? Porque agora, uma outra coisa, né? Existe segurança da informação sem privacidade de dados, mas não existe privacidade de dados sem segurança da informação. Então, eu gosto de trazer esses indicadores financeiros e eu tenho tido muito sucesso com isso. Perfeito, Abian. Excelente. Também gosto dessa abordagem, tá? Dessa estratégia. Ricardo, qual que é a sua visão em relação a isso? Então, falando como o Abian abordou o aspecto financeiro, né, com alguns clientes nossos, quando nós apoiamos eles ali com indicadores, nós costumamos também apoiá-los numa visão de disponibilidade, né, voltada ali a um indicador mais operacional. Então, não raramente as empresas conseguem, né, mensurar qual que é o custo de uma indisponibilidade. E aí, quando nós trazemos a visão de ciberresiliência, que é a capacidade dele, mesmo ao sofrer ataques, conseguir restabelecer o mais rápido possível a sua operação, e nós mostramos, né, como o investimento naquele controle de segurança, como o investimento naquela plataforma, naquele pessoal, naquela equipe, pode traduzir num downtime menor, né, durante um ataque, isso costuma ser bem recebido. Excelente. Excelente, Ricardo. E assim, lógico, gente, que a gente não está trazendo aqui, eu não gosto nem de usar mais esse termo, cara, que a gente ouve tanto no mercado. Tem umas palavrinhas que dói de ouvir, sabe? Bala de prata. Não é, cara, sabe, talvez a gente fala a mesma coisa, mas com outros, sabe? Acho que é importante mudar, né? Então, assim, não existe uma receita. O que a gente está trazendo aqui são ideias de que a gente utiliza, que funciona, né? São práticas, vamos dizer assim, né, que é lógico que depende muito do segmento, depende muito do estágio, do momento da companhia, da maturidade, mas assim, são coisas que a gente está discutindo que se aplicam e funcionam. Uma cerejinha que eu queira colocar no bolo de vocês, e que eu acho que eu já executei e funciona muito, que é o seguinte, quando a gente fala com o board, a gente fala com o CEO, né, com o CFO, se a gente usa essa palavra riscos, e muitas vezes a gente estava levando riscos cibernéticos, não é risco de negócio, eu vi isso de um presidente, a partir daquele dia eu mudei, cara, a minha abordagem, eu mudei e funciona tanto, que quando você fala a palavra, o cara já para te ouvir, porque o presidente falou o seguinte, quando você fala em risco para mim, você está me sequestrando, eu me sinto com um revólver na cabeça. Ele falou assim para mim, cara. Eu falei, puta, é verdade, né? Quando você fala em risco. Aí o que eu mudei, cara? Só mudei a palavra. Na verdade, eu às vezes estou mostrando o mesmo conteúdo, mas eu falei, presidente, a cibersegurança está trazendo save. Ela traz save para o negócio. É a gente provar em números, que é o que eles conhecem bem, tá? Que muitas vezes não consegue nem interpretar gráficos, que tem empresa que utiliza o Excel, ele está lá no Excel, ele não está utilizando KPIs, indicadores, né? Então, assim, usa a palavra save e traz o número que mostra prova esse save para ele, que a gente traz save para o negócio. Pode ter certeza que as atenções vão aumentar para a gente e a gente vai ganhar mais força para estar aí navegando dentro da companhia, tá? Indo aí para a nossa última pergunta, infelizmente nosso tempo voa. Eu teria mais uma, né? Mas eu escolhi entre as duas. Eu acho que é uma bem polêmica aí que o mercado sofre bastante, eu vejo sofrendo bastante. Eu converso com muitos aí colegas, né? CISOs. E é em relação, gente, aos incidentes de segurança cibernéticos recentes. Quais são os princípios de eficiência e vulnerabilidades observada nas práticas de ciberresiliência das empresas? Como abordagem inovadoras, como aplicação de inteligência artificial e aprendizado de máquinas podem ser adotados e mitigar essas questões. Então, eu queria que vocês trouxessem aqui para a gente, né, na visão aí das principais deficiências e vulnerabilidades observadas nas práticas de ciberresiliência. Abian, por favor. O que eu tenho visto, né? Eu acho que a gente precisa usar isso muito bem, né? Algumas empresas atacadas, por exemplo, já conheciam suas CVEs de longa data. Alguns ataques recentes que ficaram aí famosos, não foi um erro de cibersegurança. Eles já sabiam aonde tinha que atacar, onde tinha que aplicar patch, mas
o negócio não abriu janela de manutenção. Então, o primeiro ponto que eu tenho que... Cara, se for para colocar IA para descobrir o que algumas ferramentas que a gente tem em casa vão descobrir, não adianta. É melhor ir para outro caminho para corrigir as vulnerabilidades. Aonde que eu vejo um uso da IA muito eficaz? Naquele tópico que a gente falou mais, né, anteriormente, de antecipação, né? De predição de ataque, de modelos de ataque, né? Por exemplo, eu vejo a IA atuando numa área que sempre a gente vai estar correndo atrás de prejuízo, que é a engenharia social no C-Level, né? Então, eu vejo IA com muito bons olhos ali, construindo predição, fazendo testes de engenharia social, com C-Level, né? Com até o nível de gerência. Então, agora, se for para usar IA para ver CVE de ambiente, eu acho que é isso que a gente está falando, né, Lon? É um bala de canhão para pegar uma barata. Então, eu acho que precisa... Porque todo mundo hoje quer usar IA. Todo mundo. A minha filha de 5 anos já está falando de IA. Então, a gente tem que tomar cuidado. Diversas ferramentas que a gente já usa aí mais de 5 anos no parque já vê CVE. Ah, eu vou usar IA para ver modelos preditivos de ataque. Aí é uma outra coisa. Essa é a minha visão, tá, Lô? Então, pegando o gancho aí do Abian, eu vejo o seguinte, né? Primeiro falando sobre deficiências e vulnerabilidades observadas. Se nós pegarmos estudos recentes, pouco tem se falado a respeito de zero day, né, de ameaças de dia zero. Quando fala de exploração mesmo por atacantes, muito tem se utilizado vulnerabilidades conhecidas. Às vezes, vulnerabilidades de 2017 ainda são exploradas hoje por alguns tipos de ataque e elas continuam existindo nas empresas. Então, seria um misto de duas linhas de ação, né? As empresas e as equipes de segurança se conscientizarem da importância de reduzir a sua exposição por identificar vulnerabilidades e erros de configurações conhecidos, fazendo uma boa lição de casa nessa questão de risk assessment, né? E a parte também do tratamento dessas vulnerabilidades, né? E, além disso, utilizar as tecnologias que tem a nosso favor, como a parte de IA, parte de machine learning, como bem dito pelo Abian, não para encontrar esses erros conhecidos, mas para contextualizar, para trazer visões onde apenas uma tecnologia não conseguiria trazer para a gente, como, por exemplo, a correlação de contextos completamente diferentes. Se eu olhar ali para um contexto tecnológico, a partir da apuração de detecções de uma plataforma de segurança, correlacionando com o contexto de negócio, a gente entendendo, né, qual é o target, qual é a importância daquilo para o negócio, para aumentar ou não a severidade daquele incidente, e contextualizando também com a parte de comportamento, identificando coisas que fogem ali do baseline, né, que são outliers. Então, se a gente utilizar bem as tecnologias, né, e a inteligência que elas têm nesse sentido, complementaria bem o que nós já conhecemos das matérias básicas de segurança que precisam ser tratadas. Excelente, Ricardo. Excelente. Obrigado, gente. Eu falei que era a última pergunta, mas surgiu uma pergunta aqui de última hora e de uma pessoa que eu respeito muito no mercado, uma profissional que vem contribuindo com a cibersegurança há muitos anos. Eu fiz um belo trabalho com ela em 2004, gente, e surgiu aqui, chegou agora essa pergunta para mim. E se vocês me permitirem, eu gostaria de encaixar essa pergunta, até porque é muito pertinente, né? E até por gratidão a essa profissional. Uma das coisas que eu tenho muito na minha vida, eu trago comigo a gratidão pelas pessoas que nos estendem a mão. Então, até uma forma de homenagear essa pessoa que contribui muito com a cibersegurança e com nós como pessoa e profissional, que é a nossa querida amiga Regina Tupinambá, da CryptoID, tá? Quem não conhece... Tupinambá é uma pessoa incrível, né? E é uma mulher em Exatamente. cyber, gente. A gente É tem uma que mulher... ajudar, né, esse movimento, né, mulheres de cyber. E Abian é uma mulher que vinha lá de trás falando sozinha, Sim. enfrentando um monte de preconceito, desde a era lá de certificação digital, que ela foi da CertSign, né? Então, assim, é uma
É uma guerreira que eu tenho muito orgulho, muito carinho, e eu trago essa pergunta dela para fechar, tenho homenageando ela aqui por estar investindo na cibersegurança, nos apoiando no CISO Fórum, tá? Com uma Crypto ID. Então a pergunta dela é o seguinte, gente. Existe uma questão pouco comentada que é o compartilhamento de dados com diversas áreas de vendas e marketing. Isso é real, né? É uma busca insana, quase a qualquer preço, para obtenção e interação dos leads. É isso que envolve vários fornecedores, plataformas e equipes. O que vocês podem falar sobre isso? Então, Abian, por favor, vamos atender a nossa amiga aqui, o público que está nos assistindo, com algo muito real no nosso dia a dia. Um prazer. A pergunta da Regina é totalmente pertinente. Eu acho que cai justamente nessa coisa de processos e pessoas. A empresa cobra da gente, do DPO, segurança dos dados, né? Compliance, adequação às normas, e internamente não há muito uma noção, um treinamento de quanto que a movimentação do dado ela precisa ter um processo de governança e não é como era na década de 2000, década de 90, né? Incluindo os colaboradores internos, né? Eu não posso pegar lá a lista do DP e, sei lá, transferir para o pessoal da área de vendas para fazer uma campanha, sem isso ter uma governança, sem ser pelos caminhos próprios, né? Então, eu acho que falta essa conscientização e treinamento. Aqui na Aliança Sonai, a gente fez um treinamento com a área de marketing e outras áreas, justamente para falar das implicações. Eu acho que a melhor forma de treinar as pessoas, eu acho que é colocar o CPF, sabe, Lon? Quando a gente fala de empresa, as pessoas sempre acham que vai ter uma área que vai proteger, defender, fazer seu papel. Mas segurança da informação, privacidade de dados é dever de todos. Quando eu falo para ele, tá bom, vamos mudar aqui. Não é um dado de cliente, é o seu dado, né? Porque a gente, curiosamente, né? Eu sou cliente da companhia que eu trabalho. Então, é o seu dado. E aí, você se sente confortável? Ah, mas veja bem. Eu falei, então é no veja bem que a gente vai treinar. Então, eu acho que é isso, é a conscientização, é a pessoa aterrissar. Porque essas discussões sobre dados, e a Regina está certíssima, está muito aerada, está muito alto nível. As pessoas acham que é um dado lá, não é meu. É seu dado, sim, é um dado do seu marido, da sua mulher, do seu filho, da sua filha, é o seu dado. Né? Então, essa é a minha visão, treinamento. Concordo plenamente, Abian. Só reforçando, a questão da conscientização, treinamento, mas eu diria também aí, para fechar esse parênteses, responsabilização. Tá? Porque as pessoas têm que saber que elas são responsáveis por aquilo que elas fazem, porque eu vejo as áreas de negócios querendo obter informações, reter informação, porque informação é ouro, só que assim, ela não, no momento que existe algum problema, ela não quer se responsabilizar por ela ter negligenciado ou até dando carteirada para obter informação. Então, acho assim, tem que estar lá as fronteiras das responsabilidades e as pessoas nesses momentos se posicionarem. Tá? Ricardo, rapidamente aí para o seu fechamento. Pontuando aqui rapidamente, eu adicionaria ainda um outro ingrediente, a reforçar com conceitos como o de privacy by design, né? Muito se falou disso quando entramos na questão de LGPD e tal, mas isso precisa ser levado de fato a sério nas empresas, né? Compreender ali no design de um processo, de uma operação de marketing, de uma operação comercial, o porquê aquele dado precisa ser utilizado. E aí, pegando o gancho do Abian, dentro dos processos de governança, auditar, né, com o uso de ferramentas, se de fato isso está sendo levado a sério na prática, e o que sair dessa regra, né, o que fugir ao que foi desenhado dentro da privacidade por design, precisa ser mapeado como risco, precisa ser advertido, penalizado eventualmente, para dar a devida importância para o tema, que de fato é bem relevante. Perfeito, pessoal. Excelente. Então, assim, compilando tudo que nós falamos aqui das habilidades e capacitações, né? Competências, nós falamos de prevenção a ransomware, nós falamos aí de vazamento de dados, nós falamos dos KPIs, né? O ROI para o negócio, falamos aí das ameaças virtuais,
falamos dos incidentes e recuperações em ambiente, né? Mas reforçando, gente, de tudo isso que nós estamos falando, se a gente for estruturar de como resolver isso, a gente vai acabar caindo em pessoas, a gente vai acabar caindo em processo e tecnologia. Então, eu diria assim, um bom programa de segurança comece por pessoas, processo, tecnologia. A gente vem falando disso faz tempo, né, Abel, Ricardo? Há muito tempo a gente vem falando, não focar somente em tecnologia. Pessoas, processo, tecnologia. E um ponto que o mercado hoje fala-se muito sobre inteligência, fantástico, porque acho que a gente tem que dar velocidade nas nossas respostas, na nossa atuação, né? Acho que a inteligência está aí para automatizar e orquestrar as nossas ações em relação à prevenção, à cibersegurança, mas eu gostaria até de patentear, viu, Abian? Vocês vão ouvir falar ainda, porque se a gente fala de inteligência, eu vejo uma camada acima de inteligência, mas primeiro tem que levar a maturidade, né? Mas uma camada acima da inteligência, eu chamaria de Cyber Wisdom. Cara, cyber sabedoria. Porque a segurança, só a inteligência não vai resolver. É o que você falou na questão dos militares, do soldado. Então, assim, ali ele tem que usar a sabedoria. Só a inteligência não é o suficiente. Então, pense aí como solução, a indústria como solução, nos ajudar a conseguir ter umas diretrizes para ter tomada de decisão usando sabedoria. Então, gente, eu quero aqui muito agradecer a vocês, a Abia e Ricardo, né, ao Ciso Fórum, por esse espaço, da gente estar aqui divulgando, da gente estar falando, praticando segurança. Segurança não é produto, é prática. Nós temos que levar para nossas corporações, nós temos que praticar seguranças diariamente. Tá? Então, eu quero agradecer a esse painel. Convido aos nossos ouvintes, né, a visitarem nosso site, cisumforum.com.br, para obter maiores informações sobre a programação e os palestrantes desse ano. Não deixe de garantir a participação de vocês, gente. Estejam lá com a gente somando, tá? Nesse evento imperdível de cibersegurança e inteligência nos dias 17 e 18 de agosto. Tá? Então, muito obrigado a todos os ouvintes. Espero que a gente tenha agregado valor. Vamos fazer mais rodada dessa, vai ter mais esquenta dessa antes do evento. Foi um prazer. Regina, um beijo para você. Muito obrigado pela sua bela contribuição, como sempre. E um abraço a todos, um abraço a Júnior, um abraço a todos, a equipe aí do Season Fora 2023, desculpa. Um abraço. Obrigado, Lom. Obrigado, Obrigado, gente. Ricardo. Obrigado, Obrigado, Lom. Tchau, tchau. Prazer, Boa tarde a todos. tchau. Só segura um pouquinho.